Agora, governador, o senhor menciona o sindicato, né? Fala aí de quase que a totalidade dos professores já imunizada. Agora há pouco a gente exibiu uma reportagem com uma fala do professor Rui Oliveira, dizendo que, primeiro, teria sido uma decisão unilateral, ou seja, que os professores não teriam sido ouvidos quanto a esse retorno semipresencial e, além disso, fala que somente em meados de agosto é que toda a categoria estaria efetivamente imunizada com a segunda dose. O que é que o senhor pensa a respeito disso? Aliás, eu quero trazer aqui esta fala do Rui Oliveira e, na sequência, a gente ouve o governador. Vamos rever. Para minha surpresa, de forma unilateral, é comunicado que nós vamos ter que dar aula dia 29. Mas não vai acontecer porque nós temos uma decisão da categoria de só voltarmos com aulas presenciais depois de estarmos imunizados, primeira e segunda dose. E isso vai concluir esse processo no mais tardar na primeira quinzena de agosto. Pois é, essa fala sobre a qual me referia, governador. Olha, deixa eu só deixar claro, as aulas retornarão dia 26 e tenho certeza que eu tenho visitado as escolas mesmo nesse período de recesso, tenho encontrado professores já dentro das escolas trabalhando e tenho absoluta confiança que a grande maioria dos professores são sensíveis à educação, são sensíveis à situação dos jovens mais carentes. Esses estão vulneráveis, estão, infelizmente, para quem anda na periferia como eu ando, infelizmente estão jogando bola, estão aglomerados nas comunidades e estão, infelizmente, vulneráveis a convites, infelizmente, para o mundo que nenhum de nós quer, para o mundo errado, e nós precisamos resgatar esses jovens, nós precisamos dar uma oportunidade a esses jovens. Todos os trabalhadores do Brasil inteiro já estão trabalhando, e outros que ainda não estão, eventualmente as pessoas que organizam shows, festas, estão ansiosos para trabalhar. Então todos nós precisamos dar nossa parcela de contribuição. Os professores, eu diria, reuniram em si uma condição que nenhum outro trabalhador reuniu, ou seja, de ir para a aula já vacinado, muitos, eu vou dizer, a grande maioria já com a segunda dose, porque vários tomaram os Coronavac, vários tomaram outras vacinas que já tomaram a segunda dose, mesmo que uma parcela, assim como eu, que só tomei a primeira dose e continuo trabalhando todos os dias, continuo viajando para o interior. Então, acho que a gente precisa colocar o interesse da educação em primeiro lugar e o interesse da juventude mais pobre. Quanto mais pobre for a família, mais vulnerável está essa criança e esse adolescente. Então é preciso ter sensibilidade e é preciso ter prioridade com a educação. Então dia 26 as aulas retornam e a partir daí será contabilizado as presenças para, evidente, implicar na remuneração dos... Quinto ponto, sobre a posição da categoria de professores de retornar às aulas presenciais imunizados. Como vocês viram, o Rui Costa ele apresentou uma posição bastante firme, independente de diálogo com os professores, independente de diálogo com o sindicato. As aulas, segundo ele, vão retornar no dia 26, e independente das condições em que as escolas estejam também. A primeira mentira que Rui Costa conta nesse trecho do vídeo, nesse trecho da entrevista. Os professores não estão trabalhando nas escolas. Os professores não estão indo para as escolas. Os professores estão trabalhando desde março de 2021 e desde março de 2020 todos os professores estão mobilizados e participando de todas as atividades da Secretaria de Educação, mas têm participado dessas atividades de forma remota, certo? Quem tem trabalhado nas escolas são o corpo diretor, diretor, vice-diretor, diretora, vice-diretora, e uma parte da secretaria em regime de rodízio, certo? Parte da secretaria trabalha por um turno, parte da secretaria trabalha em outro turno, certo? Exatamente para evitar contaminações. Então, Rui ele já começa mentindo falando que já existe uma normalidade de atividades docentes feitas em salas de aula. Isso é mentira. Os professores estão se preservando, os professores estão em casa, os professores estão orientando os seus estudantes e os jovens a continuarem, a permanecerem em casa. O próprio Rui Costa fala também, né, que ele anda na periferia das cidades, por andar na periferia que ele chega nessas conclusões, nessas decisões
autoritária sobre o retorno das aulas. E é isso, né? O governador acha que os professores dão aula no Palácio de Ondina, aparentemente. Porque os professores eles estão nas escolas públicas, os professores estão convivendo com essas realidades periféricas que ele vê, provavelmente, dentro do carro dele, dentro do conforto de alguma condição distanciada dessas periferias. Quem está nessas realidades somos nós, professores, e nós sabemos que se os estudantes eles não estão tendo condição de fazer o isolamento social, não é pela falta da escola, é pela falta de condições econômicas para permanecer em casa, é pela falta de condições de estrutura de internet para que eles possam acompanhar as aulas remotas. E todas essas responsabilidades elas não podem ser colocadas unicamente nas costas do professor ou dos funcionários da escola. Esses são déficits da estrutura da educação, da Secretaria de Educação, do governo, que não investiu um centavo em garantir estrutura de internet para os estudantes. Outro ponto, gente, outro ponto que é muito ruim, muito danoso, o governador normaliza a aglomeração em meio à pandemia. Ele normaliza que as pessoas voltem ao trabalho, ele normaliza que as pessoas voltem às suas atividades, mesmo com altos índices de falecimento, gente. 1.500 mortes não é pouca coisa, são 1.500 pessoas, 1.500 famílias falecendo ou em luto a todo dia. Ao invés do governo pensar em tentar garantir condições para esse isolamento das pessoas e as condições para o acompanhamento de casos, ele joga a culpa nos professores. Ele diz que nós, professores, não queremos trabalhar, sendo que nós estamos trabalhando desde a suspensão das aulas presenciais. E é por causa dessa normalização que Rui Costa contribui quando ele vai para a TV e faz esse tipo de fala, que hoje no dia 14 de julho, nós temos 536 mil mortes por uma doença que já tem vacina, certo? Essa culpa ela é do governo federal, ela é do governo Bolsonaro, mas ela também recai sobre governantes que negam a importância de políticas públicas para garantir o isolamento social. Como diria minha família, Rui Costa é uma pessoa que gosta muito de ditados populares. Como diria minha família, 2 errados não fazem um certo, certo? Se uma categoria ela está trabalhando, ela precisa trabalhar por conta dessa falta de condições, outra categoria voltando a trabalhar não vai fazer com que a Covid retroceda, certo? Então a gente precisa, na verdade, aumentar o isolamento e não diminuí-lo. E por fim, o governador fala que os professores são privilegiados por terem voltado às aulas com vacinação. E assim, governador, você trabalha em condições sanitárias e de saúde que não são as mesmas do restante da população. E você sabe disso. Esse seu argumento é desonesto, certo? Você tomou apenas uma dose, caso você passe mal, caso você tenha Covid, eu espero que você não tenha, ninguém da sua família tenha Covid, mas caso você tenha, você não vai precisar pegar a fila do postinho para se tratar. Você não vai precisar procurar uma vaga de UTI no HGE para se tratar, certo? Como a gente está vendo aqui no slide. O que nós temos é o Rui Costa que vai se tratar no Sírio-Libanês em São Paulo, certo? Ele não se trata nem na Bahia. Então, Rui Costa, esse seu argumento é puramente desonesto.